Boa tarde, pessoal, e bem-vindos a mais um Rumores da Inês, seu podcast semanal sobre a vida e carreira da cantora Taylor Swift. Eu sou Rafaela, sua host, e nas redes sociais vocês me conhecem como Do Ré Mi Fá. No episódio anterior aqui do Rumores, a gente falou sobre a divulgação que aconteceu depois que a Taylor lançou o debut álbum, o Taylor Swift, lá em 2006. E eu falei pra vocês que no episódio de hoje eu ia falar sobre um pouco de cada faixa do álbum, as 11 faixas, sobre os clipes que foram gravados, sobre quem dirigiu e outras curiosidades a respeito do debut álbum. Mas antes, 2 recadinhos. Hoje é feriado, então minha família inteira está em casa, a família de todo mundo do meu condomínio está em casa, então se vocês ouvirem algum barulho no fundo é por causa disso, eu não consigo controlar o ambiente onde eu gravo os meus podcasts, infelizmente. E o segundo recado é aquele básico. Agora vocês podem apoiar o meu trabalho no apoia.c/doremifá, com valores a partir de R$5 mensais, e aí todos os apoiadores no final do mês vão receber um podcast extra que vai servir de newsletter que eu vou comentar tudo que a Taylor fez ao longo daquele mês. E já sabemos que o desse mês vai ser um episódio gigantesco, porque afinal de contas tem lançamento de álbum e muito mais pra rolar nesse mês de outubro. Mas agora, sem mais delongas, eu adoro essa palavra delongas, eu acho muito chique usar. Sem mais delongas, vamos voltar no tempo lá pra 2006 e falar mais curiosidades sobre o debut álbum. O primeiro gostinho que as pessoas tiveram do debut álbum foi no dia 19 de junho de 2006, que saiu o lead single Tim McGraw, uma música composta por Taylor Swift em parceria com a sua amiga de longa data, até hoje, Liz Rose. A Taylor disse que ela teve a ideia para Tim McGraw no meio de uma aula de matemática, que ela começou a ter essa ideia da melodia e aí então ela compôs a música. Tim McGraw é considerado uma música country com a duração de 3 minutos e 52 segundos. Em 2020, a Rolling Stone, a revista, colocou Tim McGraw como o número 11 dos 100 melhores singles debut de todos os tempos. Então a música realmente foi muito aclamada e essa aclamação cresceu com o passar do tempo. Às vezes lá no começo ela não era tão bem vista assim, era apenas um lançamento de uma nova cantora, mas com o passar do tempo as pessoas passaram a reconhecer a importância de Tim McGraw para a carreira da Taylor. O clipe de Tim McGraw foi dirigido pelo Trey Franjoy e ele foi filmado na casa que era antigamente de Johnny Cash e June Carter. Então é uma casa super simbólica para quem é do mundo do country, né? Todo mundo conhece Johnny Cash e June Carter, mas principalmente o pessoal do country. E uma curiosidade é que a casa pegou fogo 1 ano depois do clipe ser gravado. Então parece que ela estava realmente só esperando o Taylor ir lá e gravar o seu debut clipe lá. Já com o debut, a Taylor entrou na Billboard Hot 100 e a Tim McGraw chegou à posição de número 40, o que é bastante para uma artista que ninguém nunca tinha ouvido falar antes do lançamento. Aí depois disso, sim, no dia 24 de outubro de 2006, foi lançado o debut álbum para todas as lojas do mundo. O álbum inteiro foi produzido e gravado enquanto a Taylor ainda estava no ensino médio, eu já comentei sobre isso com vocês nos episódios anteriores, também falei um pouco sobre a produção, então eu não vou me repetir aqui. Sobre o álbum, a Taylor Swift diz, abre aspas, "Você ouve o meu álbum e pensa que eu tive 500 namorados, mas não é bem assim. Eu descobri que você não precisa ter namorado uma pessoa para compor canções sobre ela. Eu estava passando por um momento muito difícil na escola e estava enfrentando uma série de rejeições dos meus namorados. Acho que estive sozinha em boa parte do tempo, meio que do lado de fora, assistindo discussões e ouvindo coisas que eles diziam uns aos outros. Eles de fato nem falavam comigo. No processo que enfrentei para chegar a essa conclusão, comecei a desenvolver, nesse sentido, um aguçado senso de observação, de observar as pessoas e ver o que elas estavam fazendo. A partir daí, eu me tornei capaz de escrever canções sobre relacionamentos, mesmo com apenas 13 anos e não tendo tê-los vivido realmente." Fecha aspas. O segundo single a ser lançado para o debut álbum foi Teardrops on My Guitar no dia 20 de fevereiro de 2007, então já no ano seguinte. Teardrops on My Guitar é considerado um country pop, já não é mais um country puro, e ela tem a duração de 3 minutos e 35 segundos.
Foi com Teardrops on My Guitar que a Taylor começou a conquistar muitas frases muito benéficas a respeito da crítica musical, assim. As pessoas começaram a falar muito bem da composição dela, com a capacidade dela de usar guitarra realmente em uma música country, e falarem assim, olha, ela não tá tão presa assim em um estilo, essa menina que vale a pena a gente prestar atenção, e etc. Teardrops on My Guitar chegou ao número 13 na Billboard Hot 100, então aqui nós encontramos o 13 novamente, e o clipe também foi dirigido pelo Trey Franjoy. O Tyler Hilton, que trabalhou em One Tree Hill e também em Walk the Line, o filme, então ele é uma pessoa bem conhecida, ele foi o escolhido para ser o interesse romântico da Taylor no clipe de Teardrops on My Guitar. Ele interpreta o Drew Hardwick, para quem a Taylor escreveu essa música, mas eu vou falar um pouco mais sobre a inspiração por trás de cada música daqui a pouco. Então, eles filmaram o clipe mesmo em Nashville. No dia 10 de setembro de 2007, chega ao mundo o terceiro single do álbum, que foi Our Song, que eu já comentei pra vocês que foi uma música que a Taylor compôs para um show de talentos da escola e que ela insistiu para que entrasse no álbum, realmente entrou. Our Song foi muito bem recebida, ela se tornou platina, ela recebeu uma crítica tremenda, assim, as pessoas falaram muito bem. Ela, inclusive, foi uma das premiadas no BME Country Awards ainda em 2008, que eles dão prêmios para os melhores compositores, então ela já foi reconhecida ali pela sua composição. E também, na Rolling Stone de 2019, ela entrou como uma das melhores músicas country dos anos 2000. O Trey Franjoy também foi o diretor desse clipe e ele disse que eles decidiram para esse fazer algo diferente. Os outros clipes da Taylor que eles tinham feito até então, o Tim McGraw e o Teardrops on My Guitar, eles tinham uma narrativa linear. E aqui, então, eles gravaram apenas cenas diferentes da Taylor cantando a música e aí juntaram depois num estilo bem anos 2000. Era muito comum que as artistas femininas fizessem isso. Gravassem a música com várias roupinhas diferentes, vários sets diferentes, e aí depois misturasse na hora da edição do clipe. O quarto single do álbum foi Picture to Burn. Ele foi lançado no dia 4 de fevereiro de 2008, então olha como eles ficaram muito tempo usando o álbum debut, né? Eu acho que se a Taylor hoje em dia usasse por 2 anos inteiros o mesmo álbum, as pessoas chamariam ela de preguiçosa, com certeza absoluta, mas naquela época era muito comum eles ficarem usando o mesmo álbum até o lançamento do próximo, não tinha um período de hiatos ali no meio. Então ele foi lançado em fevereiro de 2008 e ele é considerado um country rock. Então já tem muito mais uma pegada de rock, já largou de lado a pegada do pop, mas sempre mantém o country, né? Nesses primeiros álbuns da Taylor, o estilo principal é o country. A música tem só 2 minutos e 55 segundos. O clipe também foi dirigido pelo Trey Franjoy, e o objetivo do Trey nesse clipe aqui em específico era fazer uma coisa cômica. Então eles fazem essa vingança ali, né, com o ex-namorado da Taylor. A Abigail aparece no clipe no começo, amiga da Taylor. Eu adoro esse clipe, eu acho ele brega, eu acho ele maravilhoso. E aí também, aqui, foi quando a banda da Taylor Swift já existia, porque já era 2008, então ela já tinha uma banda que acompanhava ela em todos os shows, e essa banda aparece no clipe. Então, hoje em dia, ainda tem muitos músicos que tocam com a Taylor, como o Paul, que ele aparece no clipe de Picture to Burn. Foi nesse momento aqui em que eles falaram que eles pareciam agentes secretos na gravação do clipe, que a banda da Taylor passou a se autodenominar The Agency. E aí, finalmente, o último single do álbum foi lançado em 19 de maio de 2008. Se vocês pararem para pensar que o Fearless foi lançado em novembro de 2008, teve um gap muito pequeno entre um álbum e outro. Eles ainda estavam promovendo Should Have Said No, e aí, então, eles já estavam com o Fearless praticamente pronto quando eles lançam. Should Have Said No é considerado um country rock post-grunge, seja lá o que isso queira dizer, porque é um monte de estilo misturado, e ele tem uma duração de 4.4 minutos. Should Have Said No foi a última música que a Taylor realmente compôs para o lançamento do álbum debut. Na verdade, ela compôs 2 dias antes da finalização das gravações, mas ela achou que ainda dava tempo de incluir no álbum, então ela conversou com o Nathan Chapman, eles passaram uma noite inteira gravando a música, se é que isso lembra vocês de um momento que estamos vivendo agora, essa história de passar a noite trabalhando. E aí, então, o álbum foi lançado com Should Have Said No. A música foi o que a gente considera um single sem clipe, porque eles não chegaram a lançar um clipe dessa música, mas a Taylor fazia muitas performances ao vivo. Essa música ficou muito famosa pelas performances ao vivo, que era aquela que a Taylor ficava na chuva, se molhava e etc. Então, ele foi single, mas não teve clipe, por isso muita gente nem lembra que foi considerado um single. Com o debut álbum, a Taylor ganhou 53 awards, que eu não vou ler todos aqui mesmo, porque senão vocês iam dormir aí do outro lado.
mas incluiu o NSAI, né, que a gente sabe que a Taylor ganhou esses dias também, que é o Nashville Songwriters Association International Awards de Artista do Ano, o CMT Awards com o vídeo de lançamento do ano, que foi com Tim McGraw, o BME Country Awards com Tim McGraw, que eu tinha citado pra vocês, e a Taylor se tornou a artista mais jovem a ganhar esse prêmio lá em 2007. Ela ganhou o primeiro American Music Awards dela com o debut álbum, mais outros 3 BME Awards. Ela ganhou um Teen Choice Awards como artista revelação, e ela ganhou 3 CMT Music Awards, que é uma premiação muito importante do country, e ela ganhou o Video of the Year com Our Song, o Female Video of the Year com Our Song, e também um prêmio por ser a música mais tocada no Estúdio 330, que eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas aparentemente é um prêmio grande. Beleza, então agora a gente já falou um pouco sobre cada single, a gente falou sobre os clipes que foram lançados, a gente falou sobre a aclamação que a Taylor recebeu com esse álbum, e eu vou falar agora, música por música, mais ou menos o que a gente sabe da inspiração por trás. Começando por Tim McGraw, que é sobre um namorado da Taylor que teve que ir embora da cidade. A Taylor falou que ela estava pensando que faria esse cara lembrar dela, e a primeira coisa que veio à sua mente foi uma música do Tim McGraw. Por alguns anos a Taylor não falou que música era essa, mas hoje em dia a gente sabe que a música era Can't Tell Me Nothing do Tim. E Can't Tell Me Nothing é a mensagem secreta da música no álbum. Eu já expliquei o que são as mensagens secretas nos episódios anteriores. Picture to Burn é sobre o amor da Taylor aos 14 anos por um garoto chamado Jordan Alford. O Jordan mais tarde se casou com uma das colegas de classe da Taylor, a Chelsea. Teardrops on My Guitar, como dito na música, é sobre um colega de classe da Taylor que se chamava Drew Hardwick. Drew e Taylor eram amigos e confidentes, e ela assistia a ele namorando outras meninas e ficava triste. O complicado é que em 2015 o Drew foi indiciado por abuso infantil, então eu acho que a Taylor aí se livrou de uma. A Place in This World foi escrita pela Taylor aos 13 anos de idade, quando ela estava começando sua carreira artística e tinha muito medo de nunca encontrar o seu lugar no mundo. A mensagem fala, eu encontrei, sobre como Taylor encontrou o lugar dela na música. Cold As You inicia a tradição da Track 5 sempre ser a música mais sentimental dos álbuns da Taylor, e a Taylor nunca comentou com a gente sobre quem é essa música, mas ela fala sobre amar alguém que já não te ama mais de volta. The Outside, assim como a Place in This World, é sobre se sentir completamente excluída na escola, no mundo, e a Taylor escreveu essa canção aos 12 anos. Sobre essa música, a Taylor fala sobre como música sempre foi seu escape ao se sentir isolada nos ambientes onde ela ia. Tied Together with a Smile é escrita por uma colega e amiga de Taylor, a mais popular da sala, mas que tinha um distúrbio alimentar severo. Por isso, a mensagem secreta da música diz, você é a amada. Stay Beautiful é sobre um rapaz que a Taylor na música chama de Corey, mas na verdade se chama Corey Robertson, segundo uma entrevista de 2011. Em 2020, uma corrente no TikTok, uma garota disse que Corey é seu primo, e que na verdade o nome dele é Corey Robinson, mas essa história acabou não sendo confirmada e provavelmente não era verdade. Should Have Said No é uma música sobre a traição de Sam Armstrong. Sam e Taylor namoraram no ensino médio e muitas frases da música são palavras ditas por Taylor antes do término. A mensagem secreta da música é Sam, 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 Sam. Mary Song, a queridinha do fandom, foi escrita por Taylor sobre o casal vizinho à casa da infância de Taylor, e eles se conheciam desde a infância e eles sempre se amaram. A Taylor fala que eles foram um dia num jantar na casa deles, e a Taylor ficou impressionada como eles estavam namorando há tantos anos e ainda se amavam. Our Song é sobre outro Drew da vida de Taylor, o Drew Dunlop, com quem a Taylor teve um relacionamento no seu primeiro ano de ensino médio. Taylor tocou a música no show de talentos da escola e depois gravou para o seu primeiro álbum. Na internet a gente encontra umas fotos do Drew no casamento dele com a atual esposa. I'm Only Me When I'm With You foi escrita para Abigail Anderson, a amiga da Taylor desde que elas tinham 15 anos e que é um dos maiores apoios da Taylor até os dias de hoje. Invisible também é sobre o Drew Hardwick, aquele que foi indiciado por abuso infantil. É que tem 2 Drew, então eu diferencio eles pensando assim. E é sobre como a Taylor se sentia invisível aos olhos do rapaz. A Taylor fala sobre passar as noites em claro por causa do Drew. Claramente, a Taylor sempre teve um problema pra dormir, né, gente? Essa menina precisa ir na clínica do sono, assim, imediatamente. E por fim, a Perfectly Good Heart fala sobre a primeira vez
que você tem o seu coração partido. A gente não sabe sobre quem a Taylor tá falando na música, mas ela diz que até então o seu coração não tinha cicatrizes. E foi nesta confusão de feriado que eu tive que mudar de lugar enquanto gravava, que eu tive que parar 1 milhão de vezes e que mesmo assim vocês vão ouvir ruídos no fundo, que eu gravei este podcast. Então, apreciem o trabalho porque não foi fácil por aqui. Mas eu não queria deixar vocês sem podcast e em outros dias eu não posso gravar, realmente sempre tem que ser nas quartas-feiras. Na semana que vem, a gente não tem episódio sobre a vida e carreira da Taylor lá de 2006, porque eu vou querer fazer um episódio especial sobre os meus pensamentos a respeito do Midnights, o álbum da Taylor que vai sair. Eu não sei nem bem como isso vai funcionar, porque o álbum sai de quinta para sexta e eu vou ter que dar um jeito de gravar, talvez durante a sexta-feira, não sei. Mas eu vou tentar gravar um episódio especial sobre o Midnights. De todo modo, se não rolar, vai rolar no outro domingo e aí domingo que vem sai algum episódio sobre a carreira da Taylor lá de 2006. Mas não é essa a ordem que eu quero fazer. Eu quero fazer primeiro o episódio sobre Midnights e depois o episódio continuado sobre a história da carreira da Taylor. Eu agradeço demais a todos vocês que ouviram até aqui, mesmo com os ruídos de fundo, mesmo com todas as alterações que precisam ser feitas aqui sempre. E semana que vem a gente tá aqui pra falar sobre Midnights, finalmente, que hoje faltam 8 noites para o lançamento, então eu tô ansiosa demais. Espero vocês por aqui com um cafezinho pra gente falar música sobre o novo álbum de Taylor Swift. Aqui no Rumores da Inês.